8 de março de 2025, sábado depois das cinzas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desse sábado. Nós estamos vivendo os primeiros dias do tempo da Quaresma, deste ano abençoado de 2025. Tempo de conversão, tempo de reflexão, tempo de penitência. Sintam-se todos bem acolhidos e nós vamos meditar nesta manhã desse sábado a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 58, versículos do 9b ao 14. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto e indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como ao meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, que texto fantástico hoje. Aqui está, meus queridos, o texto do profeta Isaías, né? Está aqui a proposta, na verdade, a consequência daquele que assumiu a proposta que vem de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos automaticamente, nós entramos, né, no caminho da vida. Por isso que o texto vai dizer: se fizerdes tal coisa, né, colherás ou terás tal coisa. Se fizerdes ou se não sei o quê, então terás tal coisa. Ou seja, no fundo nós podemos resumir: se permanecerdes em Deus, serás feliz. Esse é o resumo de tudo isso que o texto está dizendo. Se destruírem teus instrumentos de opressão, deixarem os hábitos autoritários, a linguagem maldosa. Olha só. Ou seja, o profeta está mostrando aquilo que não faz bem para a nossa vida. É tempo de Quaresma, é tempo de nós percebermos que os instrumentos de opressão, ou seja, os nossos instrumentos pelos quais nós queremos dominar o outro, né? Os nossos instrumentos autoritários. É tempo de nós aplacarmos isso. Aí a gente pode falar assim, né? Mas padre, isso daí é quem é ditador, isso não é para mim. Minha gente, tem muita gente que vive uma pseudo-liberdade e também não permite o outro ser livre. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Quem é casado? Se você é casado, preste bem atenção. Quantos casais que vivem um relacionamento de prisão, né? Um relacionamento de prisão. O outro, por exemplo, vou dar um exemplo, hein?
A esposa e o esposo. O esposo não pode sair jogar um futebol com os amigos. Claro que retornar também num horário adequado, né? O marido não pode sair tomar uma cerveja com os amigos. A esposa não pode fazer um chá à tarde com as amigas, porque o outro já fica de cara fechada. Tem ou não tem isso? Ora, é instrumento de opressão. É instrumento de opressão, né? Vou dar outro exemplo agora, não de casal. Eu tenho amizade com tal pessoa. Só que essa pessoa que é meu amigo, ela tem amizade com alguém que eu não gosto. Então, essa pessoa tem que deixar a amizade com quem eu não gosto, porque ela é minha amiga, ela é meu amigo. Existe ou não isso nos nossos relacionamentos? Existe. Isso não pode existir em nosso meio, minha gente. Não pode. Nós, como cristãos, é o tempo da quaresma, é o tempo da gente refletir um pouquinho isso. Paremos de instrumentos de opressão. Paremos de língua maldosa. Ficar falando mal dos outros, de querer que as pessoas se dividem, como o nosso interior muitas vezes está dividido. Ninguém é obrigado a ficar se dividindo por causa dos outros. Paremos de ficar falando mal dos outros. Paremos de sermos precipitados às vezes. Sabe, às vezes a pessoa nem chegou, né? Às vezes a pessoa nem chegou. Já tem gente falando da vida da pessoa, falando coisas que nem procede. Isso não pode estar no meio de nós. Olha como a palavra de hoje, ela é muito categórica e muito provocadora, né? Muito provocativa. É uma palavra que nos provoca, uma palavra provocante, que nos leva à reflexão. Linguagem maldosa tem ou não tem no nosso meio? Se aquilo que você percebe que não vai te fazer bem, não fala. Fala o essencial. Linguagem maldosa. Sabe, às vezes a gente tem que falar. Às vezes a gente se traveste, minha gente, de uma falsa imagem de pessoa sincera. Já deve ter conhecido aquela pessoa. Eu sou sincero. Eu falo tudo o que eu penso. Isso me desculpe, mas isso não é sinceridade. Isso daí é má educação. Isso aí é desrespeito. Olha, se a gente vai falar tudo que a gente pensa de todas as pessoas, o mundo vai entrar num caos tremendo. Porque vai se aplacar o respeito humano entre um e outro. Tem coisa que a gente pensa e não pode falar. Segura a língua, a linguagem maldosa. Se não serve para a educação do outro, para o crescimento do outro. E se você sabe que o outro não te perguntou ou não quer mudar, ou melhor, se não é da sua conta aquilo, fecha a boca. Né? Fecha a boca. Eu preciso falar. Tem gente que fala assim, né? Eu preciso falar. Pensa bem, pondere. Você não precisa nada. Nós não precisamos nada. Pondere, vai valer a pena? Ou é melhor esperar o momento oportuno de você falar? Pensa bem. Você pode, com uma palavra, mesmo uma palavra tão pequena, você pode destruir relacionamentos. Pensa bem antes de falar. Linguagem maldosa, pensa bem. Se acolheres de coração aberto o indigente, prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz. Olha só. Ser sensível à necessidade do outro, sem julgar, sem condenar. É tão gostoso quando você... Às vezes a gente olha isso, uma pessoa próxima da gente está precisando de alguma coisa, a gente vai lá, ajuda, e às vezes nem pede nada em troca. É tão bonito ver isso no seio comunitário, ser sensível. Às vezes a gente olha esses textos, a gente fala que a gente tem que ficar dando esmola no semáforo. Não é isso que o texto está falando. Tem muita gente que precisa de ajuda, que está muito perto de nós, que é nosso amigo de deitar no colo. Não precisa ir muito longe, não precisa ir nas esquinas das grandes cidades para achar gente pobre ou gente que precisa de ajuda. E às vezes nem é pobre, viu, minha gente? Às vezes está passando por um problema, por uma fase difícil. Sensibilidade. O Senhor te conduzirá sempre, saciará a tua sede na aridez da vida, renovará o vigor do teu corpo. Olha só a promessa de Deus. No fundo é assim, quando a gente está em Deus,
e a gente faz a coisa certa, a gente atrai as bênçãos de Deus para nós. É isso que o texto está falando. Por isso que a gente tem que refletir. Se a nossa vida está uma porcaria, minha gente, reflete como você tem agido, porque tudo nessa vida é reflexo, é consequência. Está dizendo aqui, se você fizer tudo certinho nos seus relacionamentos, Deus vai te acumular de bênçãos abundantes. Você vai ser um cara, cheio de sorte, né? O teu corpo vai ser cheio de vida, você vai ter, o Senhor vai te conduzir tudo, sempre, em qualquer situação, você vai ser saciado na sua sede, na aridez da vida. Olha só, que bonito o texto, né? Que bonito o texto. E depois no finalzinho, não vou me estender muito, mas ele está falando do preceito do sábado, que para nós, depois de Jesus Cristo, é o domingo. Respeitar aquilo que é de Deus. Meus queridos, é tempo da quaresma, é tempo de nós vermos também se nós estamos respeitando o que em nós pertence a Deus. Nós não somos donos de nós mesmos. Tem uma parte do nosso tempo que pertence a Deus e muitas pessoas católicas têm roubado essa parte. Domingo é dia de ir à missa. Não tire de Deus aquilo, porque será cobrado depois. Olha só, se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios no meu dia santo, né? Olha só, se honrares o sábado pondo de lado as atividades, o sábado que é o dia glorioso, consagrado ao Senhor, então eu te farei deleitar, transportar sobre as alturas da terra. Olha que lindo. Nós atraímos bênçãos quando nós agradamos a Deus. O fato é esse. O que é de Deus, entregue para Deus, seja o dinheiro, seja o tempo, seja a nossa oração. Que a palavra de hoje nos ajude um pouco mais nesse tempo quaresmal a revermos a nossa vida, a nossa história, o nosso trajeto rumo ao céu. Queridos, desejo um excelente fim de semana a vocês, a suas famílias. Amanhã é domingo, amanhã será postada a homilia da missa em que rezarei, a homilia dominical. Não deixe de escutar, viu? Para você acompanhar a sequência do tempo quaresmal junto comigo. E nós voltamos com esse programa Reflexão Diária na próxima segunda-feira. Que Deus o abençoe, a abençoe abundantemente. Bom fim de semana, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.